amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, meus irmãos? Ele amou o mundo de tal maneira. Hebreus 9, 27. Vai abrindo a sua Bíblia, se você está com a Bíblia, se você está ouvindo. Vamos meditar em Hebreus 9, 27, o amor de Deus. No livro de Hebreus você encontra o amor de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 9 é tratado sobre o sangue de Jesus. Então você vai entender sobre o porquê que o sangue de Jesus foi derramado, por que ele teve que ser crucificado, coroa que furou a sua cabeça, cravos que atravessaram sua mão, cravos que atravessaram seus pés, chicote que dilacerou as suas costas e a lança que furou o seu lado. Foram os golpes dados em Jesus na sua crucificação. Por que que Jesus teve que passar só ele? Porque os demais não eram tratados assim. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João disse, e que em toda a história da Bíblia, a partir do livro de Êxodo, onde Deus ensina o sacrificar de um cordeiro de um ano perfeito, sem mancha, sem defeito algum, uma vez por ano, e o sangue desse cordeiro ia até a presença de Deus para perdoar o pecado de toda a tribo de Israel, uma vez por ano, simbolizava, era sombra dos bens futuros, era aquilo que ia ser, era a revelação de que Cristo iria fazer. Então, o cordeiro tinha que derramar sangue, tinha que perder a vida para dar vida. E Hebreus capítulo 9 começa a dizer essa verdade até o 10 e 11, vai falando da obra da cruz, revelada no livro de Hebreus, do sangue de Jesus, para salvar a minha vida e a sua vida. Então Jesus nasce, Jesus vive, Jesus morre, Jesus ressuscita. Ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, para que todo que nele crê não pereça. O perecer aí é morte eterna, infelizmente ao inferno e ao lago de fogo. Mas tem a vida eterna. Vida eterna quer dizer paraíso e Nova Jerusalém. Então, queridos, Deus opera isso no Filho. Então, por isso que a Bíblia diz em João 3, 16, 17, 18, que Deus amou o mundo, amou a humanidade, amou o sistema, amou o que ele criou e deu o Filho para que por meio do Filho Jesus Cristo, todo que cresce nessa obra da cruz, o motivo da obra da cruz é o pecado que entrou na humanidade por meio de Adão e Eva, e daí entrou a lei. Mas pela graça nós somos salvos, não pela lei. A lei entra lá em Adão e Eva. Por quê? O que é a lei? É um mandamento que quando alguém pecar, esse morrerá. Infringiu, morrerá. Mas a graça veio por meio de Jesus Cristo, aonde? Na misericórdia. Aquele que confessar e deixar, aquele que abandonar, no exemplo da mulher que foi pega em adultério. A lei mandava o quê? Foi pego no ato, será morto apedrejado. Mas veio Jesus na nova dispensação da graça e disse o quê? Quem não tem pecado, abriu a misericórdia, a chance, atire a primeira, mas a misericórdia se manifesta onde? Iniciando o tempo da graça em Cristo e o fim da lei, do mandamento que o Pai deu através de Moisés, do povo que o conhecia. O Senhor disse,
para a mulher o quê? Vai e não. Alguém sabe escrever aí? Peques mais. Isso é arrependimento, porque o arrependimento é o quê? Abandono de pecado. Quem então agora é salvo em Cristo Jesus? Pela misericórdia, pela graça. É aquele que se arrepende. Quem se arrepende é quem abandona toda forma de pecado, de Gálatas 5,16, Marcos 7,21, Colossenses 3, do verso 1 ao em diante, 5. Quem se arrepende, alcança, recebe graça. A graça veio para isso. Por isso que o início da salvação é Cristo, o fim da lei. Quer dizer, o objetivo da lei era revelar a graça do Pai. Porque Deus não dá, ele não dá o mandamento sem mostrar o juízo, sem mostrar a consequência da quebra. Mas para isso agora temos Jesus Cristo que nos deu a graça. Por isso que saudamos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus te seja multiplicada. Quer dizer, pecando há o caminho do sangue, que aquele que se arrepender será perdoado. Mas quem não se arrepender não tem como perdoar, porque ele não abandonou. Jesus disse claramente à mulher debaixo da lei, o que ele disse? Vai, não peques mais. Essa é a minha condição para a salvação e a sua condição. Por isso que uma vez salvo não é sempre salvo. Não. A salvação pode se perder, sim. Por quê? Se eu passar a adotar as obras da carne, praticá-la e aceitar em minha vida, no meu pensar, falar, sentir, agir, da maneira que for, pelo meio que for, de dentro para fora ou de fora para dentro, pelos meus sentidos, eu vou não abandonar, mas vou aderir. E então estou anulando o que na minha vida? A graça. Porque eu estou rejeitando a misericórdia. Estou rejeitando o arrependimento dado a mim por Deus em Cristo na cruz. Por isso o Senhor disse para a mulher, na lei, vai e não peques. Porque ela foi e não pecou, ela foi salva. Pelo quê? Graça. Graça, Efésios, abre aqui comigo em Efésios. Para a gente voltar depois aqui, Hebreus. Mas olha aqui, Efésios capítulo 2, verso 8. Para entendermos que o viver em santidade é para os que honram a graça dada pelo Pai no Filho. Aleluia! Os que fazem por merecer, é verdade, a salvação, não, eu não tenho poder, mas uma vez recebida, eu farei por merecer. Por isso que o caminho é apertado, a porta estreita, e é o caminho de vencedor do Apocalipse. Eu honrei a graça recebida. Eu vivi em arrependimento. Eu abandonei. Eu fui e não pequei mais. E quando cair, não importa no que for, a não ser pecar contra o Espírito, se eu me arrepender, abandonar aquilo que eu caí, eu recebo graça. Efésios 2,8, olha a graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É crer na obra da cruz. É crer que Jesus, a obra dele, perdoou o meu pecado pelo sangue dele diante do Pai. E eu sou aceito pelo sangue diante do Pai. Justificado pelo sangue, se estiver em arrependimento. Porque pecado não pode chegar diante do Santíssimo Deus, nem diante de Jesus agora, nem diante do Espírito Santo. O sangue perdoa justamente o pecado cometido. E queridos, isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Quer dizer, Deus quis, Deus amou o mundo, porque criou o homem à sua imagem e semelhança, eterno. Então ele amou o homem, dando o filho para resgatar
a sua criação, para encher o céu de uma família cheia de filhos iguais a Jesus, justificados, santos, consagrados, que amam a santidade e odeiam o pecado. Esses são os filhos de Deus. Verso 9 diz, não por obras, não é por obra, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu abandono de pecado, para que ninguém se glorie. Senão alguém poderia dizer, eu posso fazer, e quem não pode fazer algo por alguém? Em bens materiais. Esse não será salvo, então não é por obras, é pelo arrependimento. Por isso que todos, quer o mais simples ao mais nobre, o mais pobre ao mais rico, é necessário que se arrependa para ser salvo. A mensagem de Jesus, para salvar alguém, ele precisava encontrar o que em alguém? Arrependimento. Como é que ele salva o ladrão da cruz? Do lado dele, na última hora, aquele homem se arrepende e diz, quando o Senhor entrar no seu paraíso, lembra de mim. Ele se humilha, e quem se humilha é humilde, humilde é humilhado, e humilhado é alguém que decidiu abandonar o erro. É quem se arrepende. E quem se arrepende, o Senhor Jesus salva da morte eterna, do pecado, da morte, do inferno, do lago de fogo. E se essa pessoa morrer agora, ela vai ao paraíso. E se ela subir depois, junto com toda a igreja, ela vai à Nova Jerusalém. Glória a Deus. Verso 10 diz, porque somos criação do Senhor, criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Nós somos, e mais semelhança do Pai, para as boas, a quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Aleluia! Por isso eu quero que você volte comigo aqui em Hebreus 9, o verso 27, que eu até grifei aqui na pausa que deu o nosso vídeo, que alguns irmãos estão voltando. Estamos em Hebreus 9, 27, vendo que a graça veio para nos salvar, que o arrependimento é a porta da graça, é a porta do reino. Sem arrependimento ninguém pode ser salvo. Sem arrependimento Jesus não pode salvar com a sua própria entrega. Ele mesmo se arrependeu, ele mesmo se humilhou, se esvaziou, ele mostrou o caminho. Ele viveu uma vida de renúncia, porta estreita, tomou um caminho apertado, sem ceder à sua carne, sua natureza carnal que poderia querer pecar, ceder ao pecado. Na tentação no deserto ele provou isso, para andar de maneira a honrar a graça do Pai. É dom de Deus. Deus quis salvar o homem por ser sua imagem e semelhança. Deus amou tanto o homem que deu o Filho, e do Filho deu o Espírito, para manter o homem na graça. Por meio do arrependimento. Quem se arrepende, onde quer que esteja, clama o nome de Jesus e se arrepende, quer dizer, abandona toda forma de pecado bíblico e que o Senhor põe no coração dele e dela, de criança a idoso, e ele naquela hora entrega a vida a Jesus. O Senhor a salva e começa pelo Espírito Santo uma obra na vida daquela pessoa, de criança a idoso. E se revela aquela pessoa, revela a palavra, revela a Bíblia, revela uma congregação, revela irmãos, para ela caminhar no reino de Deus. Por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma valeu o preço, a vida de Jesus, valeu a obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, de enviar o Filho unigênito da mesma espécie para salvar a humanidade, espécie do Senhor. Por isso, não há obra maior a realizar na terra, a não ser o trabalho do reino, para que alguém, de alguma maneira, ouça o amor de Deus, a condenação também de quem não crê, e se arrependa, e creia no Evangelho, e Jesus possa salvá-lo. E João 1,12 diz, e Deus possa fazer dele e dela filho, não pela vontade na carne nem do sangue,
nem do homem nem da mulher, mas de Deus. É vontade de Deus fazer todo o que crê no Filho, Filho dele. João 12. Olha o verso de Hebreus. Hebreus 9, 27 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer. Quantas vezes, gente? Quantas vezes está destinado ao homem a morrer? Quantas vezes? Alguém pode escrever aí? Quantas vezes está destinado o homem a morrer? Eu preciso que você escreva, você veja quantas vezes está destinado para gravar, para que o Espírito Santo grave em seu coração e isso seja pulsante, latente em você. Isso, pastora Silvana. Quantas vezes? Uma, Adaê? Quantas vezes? Uma, pastor Marcelo. Isso, Danila, uma. Quantas vezes está destinado o homem a morrer, Sara? Muito bem, uma vez. Quantas vezes, Rosa? Uma. Quem mais leu? Hebreus 9, 27. Quantas vezes está destinado o homem? Homem, mulher, criança, idoso, jovem, morrer. Isso, Luciana, uma vez. Jô, uma vez. Isso, Ada. Isso, uma vez. Eu queria que todos que tivessem colocassem isso, Sandra, uma vez. Coloque quantas vezes está escrito no livro de Hebreus 9, 27. Está destinado que todo mundo vai ter uma morte. Quantas mortes teremos? Isso, Bruna, uma vez. Sabe por que eu estou pedindo para você escrever? Porque aquilo que a gente escreve se torna marca em nossa alma. A gente aprende 7 vezes mais. Isso, Camila, uma vez. Isso, Mãe Geralda, uma vez, Mames. Uma vez. Por que, queridos, eu estou trazendo? Deus nos levou essa palavra, isso, Dona Maria Eudes. Uma vez. Ruth, uma vez. Aleluia. Isso mesmo, meus irmãos. Por que nós precisamos ter gravado, meditar, pensar, relembrar isso, Cris, querida? Uma vez. Pastora Dani, uma vez. Isso mesmo. Por quê? É isso que o Espírito Santo quer. Sentar na sua frente comigo. Isso, André, uma vez. Sentar, querida, você é irmã da Célia, né, querida? Seja bem-vinda, que alegria, carinha dela. Oh, Deus amado, por que o Espírito Santo quer sentar com você? Lá no altar, no tempo de oração, de jejum, de palavra, e quer te mostrar isso. Sua própria vida e minha vida é uma vez só. De cada pessoa que eu conheço, que eu conheci, que eu vou conhecer, é uma vez só. De cada pessoa que é íntimo seu, mas é que é chegado, ou colega, ou estranho, é uma vez só. Uma vez só essa pessoa vai morrer. E olha o que o versículo segue dizendo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso, enfrentar o quê, gente? O juízo. O juízo. Enfrentar o juízo quer dizer o quê? Se ele morreu, seja ele quem for, pelo arrependimento que trouxe a graça, Jesus pode, diante do Pai, pelo sangue, falar, não, ele é nosso. Eu vou apresentá-lo ao Pai, ele é salvo do inferno, da eternidade sem Deus, e do lago de fogo. E ele passará pelo tribunal de Cristo para receber a vida que ele serviu aqui de arrependimento e receber galardão, presentes espirituais, para estar no paraíso e ir para Nova Jerusalém, salvação eterna. Então, qual é a realidade da vida espiritual, da vida de altar, da vida de primeiro e melhor primícia, da vida de buscar o reino em primeiro lugar? Por que que o céu clama? Os anjos clamam, o Espírito Santo clama, Jesus clama, o Pai clama. E o inferno inteiro tenta matar, roubar e destruir. O diabo planeja dia e noite para matar a vida de Deus em nós. E nosso tempo com Deus, nosso dinheiro para Deus, nossa energia, nossa dedicação a Deus. De orar, jejuar. Por quê? Ele quer pôr tudo nessa mente, mas tirar que uma vez só você tem uma vida, as pessoas só têm uma vida, e depois disso o juízo, vão se apresentar diante de Deus para ser julgado. Como ela viveu? Se na porta larga e caminho espaçoso, fazendo tudo o que ela achava melhor, obra da carne, ou na porta estreita,
caminho apertado, negando a si mesmo e assumindo o reino de Deus? Para quê? Para perdição ou salvação eterna. Perdição eterna ou salvação eterna. O juízo vai ser visto se ele viveu no arrependimento para a graça ou viveu a seu bel prazer sem se arrepender. Para perdição. O verso 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para quê? Para tirar o pecado de muitos, os que creem. E aparecer segunda vez, não para tirar pecado. Agora ele vem nas nuvens para chamar quem está aqui vivendo em arrependimento, honrando a graça, no caminho apertado que passou pela posse de treta, negando a si mesmo pela graça. Por isso que a graça não é fazer tudo o que eu acho melhor, como estão entendendo e até alguns explicando errado, mas vivendo uma vida de arrependimento, de abandono do pecado, de tudo que não agrada o Senhor. Aleluia! E para isso, jejuando, orando e meditando e pedindo perdão. Então ele diz: para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que esperam, aguardam ele. A minha vida e a sua vida tem que ser em aguardar o Senhor. Enquanto isso, cuidamos de trabalhar pela vida eterna. O que importa para o céu, o momento que a pessoa vai partir. E ela só tem uma vida e ninguém sabe quando vai partir. Por isso que a mensagem do arrependimento, da graça, é urgente. A mensagem de vida eterna é urgente. É urgente a vida eterna, meus irmãos. Todas as pessoas precisam ouvir o amor de Deus em Cristo Jesus através de mim e de você, de todas e qualquer maneira, meu amado, porque Deus espera isso daqueles que já têm Cristo. Você tem Cristo. Se você não tem Cristo, hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo, meu querido e minha querida. Porque Ele morreu para te salvar do inferno, da condenação eterna, para que no dia do juízo, quer dizer julgamento, de quem aceitou a graça dele ou não, na cruz, você seja encontrado, como a Bíblia diz, no livro, com o nome no livro da vida, e viveu honrando a graça, se arrependendo da sua vida para servir a Deus. Essa é a obra do Pai na cruz, por cada imagem e semelhança que existe. Quando eu e você, meus irmãos, olhar para alguma criança velho, olhe como a Bíblia diz, veja como Cristo vê, em Coríntios 5,16, 2 Coríntios 5,16, não vemos mais agora como antes, mas agora vemos como Cristo. Como Cristo vê? É minha imagem e semelhança e eu morri por ele. É uma alma que vai partir para uma eternidade. Ou eternidade com Deus, paraíso e Nova Jerusalém, ou eternidade com o diabo, inferno e lago de fogo. E se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, eu vou anunciar o seu amor na cruz. Porque toda a alma é dele e ele morreu por todas. Mas se a vida de Cristo, o reino de Deus, não é a prioridade na minha vida, não é primícia, não quero dar meu tempo e talento, quero cuidar da minha vida por outras coisas, eu vou cada vez menos anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus. Não vou trabalhar pela vida eterna. E isso vai resultar em uma grande cobrança de Deus para aquele que tinha sabido da vida eterna, mas não cumpriu o ID. Trabalhou, estudou, casou, teve filhos, cuidou deles, alimentou, fez seguro de carro, de pessoas, de casa, comprou calçado, vestimento, moradia, alimento, viveu bem ou viveu ruim, mas não fez o principal da razão pela qual Cristo morreu na cruz. Morreu para salvar o homem do pecado, que o levaria ao juízo
em condenação. Porque um dia, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, não é isso? 17, meus irmãos, já lemos esse texto. Quero achar aqui agora. Talvez eu não vou achar, mas o texto diz que Paulo em Atenas mostrou às pessoas que lá estavam, que por meio, está determinado um dia, que por meio de Cristo, o varão, todos os homens que foram convidados ao arrependimento para a graça, para ser salvo, serão julgados. Está determinado um dia, e eu e você fomos chamados para anunciar. Se bater na sua porta, se encontrar no mercado, se você for ao comércio, se você for comprar ou vender, se você encontrar numa festa, se você for onde quer que você esteja, tiver pessoa com educação, com amor, com verdade, com sinceridade, fale para ela do amor de Deus em Cristo Jesus, ainda que dê um folheto, ainda que convide ela para fazer parte da live, convide ela para congregar, convide ela para a sua casa, dê uma Bíblia para ela, dizendo: aqui contém o amor de Deus por você, Jesus te ama. Isso é a obra, o dever, o diário da igreja. É a agenda daquele que ama o Pai, o Filho e o Espírito. É a agenda. Depois que você encontrou Jesus e eu também, e entregamos a vida a Ele, e convidamos Ele para estar em nossa vida, o sinal que o Espírito Santo está agindo em nossa vida é que todo aquele que existe, quer ouça ou deixe de ouvir, agora Ele, Deus, ouvirá de mim e de você, de alguma maneira, extrovertida ou tímida. Jesus te ama. E Deus tem um plano na sua vida. Deus amou você em Cristo Jesus, você já sabia disso? Então, viva por Ele. Atos 17, vamos ler ali. Obrigado, pastora. 31, isso. Eu tinha marcado na outra Bíblia, porque ministramos aqui mesmo esse texto. Verso 30 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam para a graça, para ser salvo. Ninguém é salvo pela graça sem se arrepender, sem abandonar a vida de pecado. Por isso que as pessoas têm que ouvir isso. Abandone seus pecados. Jesus pregava assim, o amor personificado. 31, pois estabeleceu um dia, esse é o mistério, para quem só tem uma vida e vai morrer uma só vez, um dia em que há de julgar o mundo com justiça, quer dizer, sim, não, tudo que se fez está anotado no livro, tudo que as pessoas fizeram e não se arrependeram, não confessaram, está marcado. Por meio do homem ou do varão que designou, aqui é Jesus Cristo. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Por quê? Jesus ressuscitou e vive. Então, queridos, o altar é urgente para mim e para você. Para quê? O que Deus, no encontro com Deus, o que Deus quer nos falar? O que Deus quer nos dar a presença? Por que Ele quer nos marcar, nos batizar, nos revestir com o Espírito? Para dizer que você tem alguma missão no corpo de Cristo e te dar o Espírito para cumprir essa missão. E dentro dessa missão, mostrar para você que a sua vida é um templo do Espírito dele, na pessoa do Pai e do Filho, para que toda pessoa que existe em contato comigo e com você conheça o amor dele em Cristo Jesus.
E a pessoa se arrependa, vá a Cristo, porque conheceu você, trabalhou, estudou, conversou, negociou. Porque para isso o Senhor diz, ide e pregai o evangelho. Aos 3 homens que ele treinou, mas a igreja tem treinado você. Eu e você não salvamos ninguém, mas nós apontamos o caminho. O caminho é a verdade e a vida, Jesus, a Deus. Quer elas façam uma face bonita ou fiquem brava, não importa. A obra é do Espírito Santo quando essa palavra for lançada. Deus amou você em Cristo Jesus e tem uma obra eterna na sua vida. Aleluia! Por isso que aos homens cabe morrer uma só vez. O que nós estamos falando nessa noite? A urgência da vida eterna. Essa urgência tem que tomar teu coração para você entender que em Cristo, em Jesus, na igreja, nada mais nessa vida tem urgência, nada mais. Não existe urgência maior do que a vida eterna, porque a pessoa que você trabalha, estuda, que você negocia, que você vende, que você conhece, ela vai morrer. E ela só tem uma vez para morrer, só tem uma vida, e quando ela morrer, ela vai ao juízo. E eu em Cristo tinha um dever, de anunciar para ela o amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso Deus nos quer no altar, nos quer na oração, no jejum e na palavra, para restaurar essa obra da igreja. A igreja é sal e luz do mundo, é a única que pode fazer frente às portas do inferno e prevalecer. Porque o inferno sabe quanto vale uma alma e que sabe que ele só tem uma vida. Saindo daqui, só tem 2 destinos, céu ou inferno. Então eles trabalham 24 horas, melhor dizendo, o tempo todo, para que uma alma não conheça o caminho da salvação e para que eu e você que estamos desvie e perca a salvação, porque ele sabe de onde ele veio. Satanás e os demônios sabem do céu que eles vieram, a face do Senhor que eles viam, a paz e a glória que eles viviam e sentiam. Por isso, meu irmão, vamos para o altar. Vamos aceitar a santidade no espírito, alma e corpo, que Deus propõe e quer nos fazer. Porque Ele quer nos fazer aqueles que são resposta e esperança para a humanidade perdida, para o desviado voltar, para o perdido ser salvo, para os mortos ressuscitar, os demônios serem expulsos, os doentes serem curados. O Espírito Santo está procurando homens e mulheres que adoram a Deus na urgência da vida eterna, estão diante dele dizendo para o Senhor, faz minha vida a sua vontade, então investa em tempo de jejum, oração e palavra. Para a urgência da vida eterna, para a igreja não ser enganada em tantos assuntos que a igreja está se enfiando, enganada pelo diabo, inclusive a prosperidade, a teologia da prosperidade. E sendo cega do principal. O principal é dar a vida para que outros sejam salvos. Você tem uma missão. O Senhor te enviou para o mundo para uma missão. Assim que encontrasse Jesus, você é um missionário. Missionário estadual, um missionário nacional e um missionário internacional. Missionário desde casa. Tua vida é uma Bíblia aberta. Para o vizinho, para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação, para as nações. Sua vida é uma Bíblia. Começa no relacionamento, o evangelismo. Depois ele é ganho e vira um discípulo seu, segue você. E amanhã ele está também anunciando Jesus. Porque todos que encontraram os discípulos se tornaram discípulos. Amando as pessoas como Jesus amava. Por isso que primeiro não é a obra social, primeiro a mensagem, depois o auxílio no que eles precisarem. Porque se der a comida, der o calçado, sem o amor de Deus e eles negarem, eles estão negando o próprio amor de Deus. Sem o Espírito você não vai ter ousadia e intrepidez para anunciar o amor de Deus, vai ter vergonha.
Vai trabalhar anos e anos com a pessoa, mas nunca vai falar do amor de Deus, não vai apontar o caminho que ela está indo para o inferno, ela só tem uma vida, ela vai morrer, ela vai perecer para sempre no sofrimento, na fornalha que não apaga, eterna. E nós não temos coragem de dizer para ela onde está o amor de Deus em nós. A pessoa que você conhece, que é do seu lado, que é vizinho, que é trabalho, ou você fala, ou você grava, ou você dá um folheto, ou você anuncia, porque senão estamos nos calando, e o Senhor diz que os covarde é esse, é o que não diz, não tem coragem, não herdará o reino, Apocalipse, ficará de fora, porque negou falar do amor de Deus. O Espírito Santo em alguém faz essa pessoa usada intrépido, até que expulse demônio, até que se morrer ordena e ressuscita. Se tem demônio, expulsa. Se está doente, ele ora para cura. Se está perdido, ele prega para salvar, até salvar. Visita, vai atrás, visita, vai atrás. Corrige o rebelde, fortalece o fraco, anima o desanimado. Esse é o Espírito Santo em mim e você. Porque ele anda na urgência da vida eterna. A mensagem do céu ecoa nele. Deixa a mensagem do céu ecoar em você. Deixa os anjos querer trabalhar com você, porque você sai pela vida eterna, você acorda pela vida eterna, você dorme pela vida eterna, você ora pela vida eterna, você jejua pela urgência da vida eterna. Os anjos vão se unir a você, os sinais vão seguir você, o Espírito Santo vai encher você. Porque a mensagem da vida eterna precisa tirar a sua paz desse mundo enganoso. É a mensagem da vida eterna. Por isso ele clama por salvação, ele clama por santidade. Saiam do pecado, saia da onde passa o pecado, saia da onde acessamos o pecado. Se separe por mim e eu derramarei sobre vós copiosamente do meu espírito. E a mensagem da vida eterna não vai deixar nem você dormir em paz, porque nós vamos começar a ouvir o clamor das almas. Oh, aleluia! Ter o privilégio de ouvir o clamor das almas, como Deus ouve, e chorar por elas, e clamar por elas, e dizer: Senhor, dá-me almas, dá-me vidas, dá-me aquela. Crianças estão morrendo aos milhares, pego na rede social por demônios, completamente possessas. Crianças malignas, porque não tem ninguém para instruir, para salvar. Idosos, jovens. A santidade é para que você seja revestido e vá com poder. Não vai na carne, vai com poder. Por isso é vida de altar. Entende a santificação do Espírito, alma e corpo? Jesus santificou os discípulos 3 anos, quando eles receberam o Espírito. Ninguém segurava aqueles homens. A mensagem da vida eterna era urgente. A agenda deles era a mensagem da vida eterna. Eles viveram e morreram por isso. A igreja dessa geração, ela não está vivendo, nem vai morrer pela mensagem da vida eterna, porque ela não vive. Pregar o arrependimento que traz a graça. O Senhor chama eu e você para isso. O Senhor te convida, o Senhor quer ungir, o Senhor quer tirar a gente de casa, o Senhor quer tirar você da zona de conforto e pôr a mensagem em você. Se não passar a manhã, tarde, noite, madrugada, em sono, em descanso, em tarefas diárias, e o diabo enganando, e de nenhuma maneira se pregando o evangelho ao perdido, ao desviado, corrigindo os irmãos indisciplinados, fortalecendo o fraco e motivando o desanimado. Para isso o Senhor nos chamou, meus irmãos. Para isso ele nos chamou. Para quê? Para receber a mensagem, para viver pela mensagem da vida eterna. Ainda que a porta é estreita, ainda que o caminho é apertado, vou seguir
dizer sim. Quem diz sim, vai para o altar, no jejum, na oração, na palavra. Vou seguir, e por onde for, Senhor, não olhar atrás. Quem diz sim, não se importa da santificação do espírito, alma e corpo. A mensagem dele é de arrependimento, de vida eterna. Ainda que a porta seja estreita, ainda que o caminho é apertado, eu vou, diga a ele, eu vou seguir. E por onde for, Senhor, seguir Jesus, não olhar, não permitir que nada impeça a sua vida de altar. Eu digo sim. Eu oro agora em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Eu clamo, anjos do Senhor, anjos do Senhor, comece a impactar essas vidas, comece a impactar a igreja reunida aqui. Pelo Espírito Santo, comece a impactar, comece a quebrar grilhões de cadeias, obras do inimigo. Comece a abrir os olhos como de Paulo. Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, comece a recrutar crianças a idosos. Comece a levantar para ungir homens com a mensagem do arrependimento. Começa, Espírito Santo, separa hoje aqui cada um, para crianças, velhos, jovens, homens e mulheres, a chamada, a missão, a unção para o ministério do corpo de Cristo, do tempo do fim. Começa a levantar, cadáver novo. Começa a levantar, Espírito Santo, abrir os olhos, ungir. Começa, Espírito Santo, chamar para o altar, para o jejum, para a oração, para a palavra. Começa a mostrar a razão que existe, o chamado. Começa a falar, Espírito Santo, começa a levantar, Espírito Santo, começa a marcar. Começa a marcar, ok, cachorro. Libera os anjos de impacto, os anjos de impacto, os anjos de impacto. Libera, Espírito Santo. Libera para a missão da igreja. Libera, Espírito Santo, os anjos de impacto, quebrando grilhões, cadeias e amarras, mostrando o engano do inimigo, tirando a obra dele, que até hoje prendeu, livres para cumprir o ID do Senhor, livres para cumprir o ID do Senhor, onde quer que esteja, onde quer que for, para cumprir o ID do Senhor, porque uma alma só tem uma vida, depois disso é o juízo. Amar as almas como Deus ama e ser cheio do Espírito. Deus quer te dar a visão das pessoas. Se você se lançar, Deus vai te mostrar as pessoas como Ele vê. Vai ver a beleza de uma alma, como uma alma é linda, criada com o melhor da preciosidade do céu, que o próprio Filho veio morrer por uma alma. O sangue de Jesus clama a Deus pedindo: eu quero ver o valor de uma alma, eu quero saber o valor de uma alma, Senhor. Eu quero amar como Tu amas, Senhor. Essa é a razão da igreja: treinar para ganhar alma, para amar o próximo como a si mesmo. Quero amar
adolescentes e jovens, homens e mulheres, porque amam meu Senhor. Eu vou amar 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 porque amam meu Senhor. Eu vou amar. Isso, Espírito Santo vai abrir os olhos, vai tirando toda a cegueira, toda a obra do diabo, todo impedimento da santidade que esfria o homem e a mulher, que desvia o servo a serva de amar, de sentir o amor que tu sentes, porque teu Espírito veio para ensinar a amar as almas. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca de criança a velho. Quebra as cadeias, Espírito Santo. O sangue de Jesus tem poder. Liberta essa igreja em toda a terra para amar o que o Senhor mais ama. E reveste de poder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu vou amar porque amo meu Senhor. 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 Os que assim aceitarem, se preparem, os sinais te seguirão. Porque o sinal tem um nome, o sinal tem um nome. O sinal é o Espírito Santo, o sinal é Jesus, o sinal é o Pai. Porque por uma alma eles dão tudo do céu, tudo. Todo tipo de anjo por uma alma. Porque eles sabem que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, morreu por uma alma. O Filho do Eterno deixou de ser Deus por uma alma. Se a igreja não amar almas, ela não tem Jesus, ela não tem o noivo, ela não tem o Espírito, ela não ouve o Pai. Eu vou amar porque amo meu Senhor. Eu vou amar porque amo meu Senhor. Última coisa que eu quero te dizer nessa noite é porque vem no meu coração. Desde que o homem caiu, Deus prometeu o Filho e fez de tudo com o seu Espírito atrás da alma, atrás do homem, até passar muitos mil anos e trazer o seu próprio Filho para resgatar de vez o homem, a alma. Ele fez tanto isso que levou o Filho dele. Jesus desceu para pregar os espíritos em prisão. O céu sabe o valor de uma alma. Não vamos deixar o inferno valorizar mais uma alma do que a igreja. Porque o Pai dá tudo. Deu o Filho, deu o Espírito, dá os anjos, dá poder, dá dom, dá ministério, para que almas sejam resgatadas e cuidadas para cumprir a missão delas e viver a imagem e semelhança do Criador, amando o semelhante. Nada vale mais esse mundo para Deus, nada, do que a sua alma e de que toda a alma. Por isso que os mandamentos resumem em dois: amarás o Senhor teu Deus de todo espírito, alma e força, e amarás o teu próximo. Toda a Bíblia como a si mesmo. Eu vou amar que amam meu Senhor. Eu vou amar que amam meu Senhor. Em
nome de Jesus. Pai, vive, meus irmãos, essa verdade. E o Espírito Santo te dará mais ainda entendimento na sua vida de altar. Em nome de Jesus. Eu amo tua vida em Cristo. Pai, vive.